Morte e luto. Precisamos falar um pouco sobre isso. Temos passado um tempo muito difícil, onde muitas pessoas têm sofrido com a dor do luto. Mas como passar essa fase? Existem estágios do luto? Existe fase? Como é isso? Como eu posso ajudar alguém que está passando por isso? Nós vamos ouvir um pouquinho sobre isso nesse vídeo. Olá, eu sou Tia Cris, contadora de história, e esse é o programa de Papo com Tia Cris, onde nós falamos um pouquinho sobre assuntos, histórias da vida real. Estamos passando por um problema, muito difícil, um período, na verdade, muito difícil, onde temos enfrentado a perda de muitas pessoas queridas. Todo dia, toda semana, chega uma notícia de alguém próximo, amigos, familiares que faleceu, e vem a dor da perda, a saudade de não poder estar mais com aquela pessoa. Algumas pessoas me pediram até, inclusive, para falar sobre esse assunto, em algum papo com alguém, que saiba lidar com isso. Então, nesse vídeo, para falar sobre esse assunto, eu chamei novamente aqui ao meu canal a psicóloga a doutora Giovana Simões. Ela trabalha no cemitério metropolitano. Então, ela já lida com isso todos os dias. E ela vai poder falar um pouquinho para a gente sobre esse tema que é tão difícil, não é mesmo? Mas nós vamos saber como nós podemos ajudar as pessoas e como nós também podemos enfrentar esse período difícil. Antes, eu gostaria que você curtisse esse vídeo, compartilhasse para que muitas pessoas possam ser alcançadas com essas informações. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal para você não perder os próximos papos. Deixa eu chamar aqui a doutora Giovana. Olá, Tudo querida! bom? Tudo bem? Obrigada, viu, Gi, por aceitar novamente falar comigo aqui no canal. É uma honra ter você aqui novamente, né? Eu que agradeço nesses tempos tão difíceis que a gente está passando, né? Sim, Essa sim, coisa do luto está tão presente, tão atual e tão sentida por nós. é Então é muito verdade. importante esse assunto para a gente esclarecer também algumas coisas, diferenciar de outras, né? E Sim, sim. principalmente trazer alguma solução, né? De como você se portar com amigos, familiares que estão passando por esse processo tão difícil. É, porque às vezes a gente não sabe nem o que falar, né? O que dizer, fica perdido, né? Então, é bom que a gente, saiba realmente como lidar para não falar besteira, para não acabar atrapalhando, né? Eu já passei por essa experiência e para mim foi muito triste. Eu acabei falando uma coisa que não era para o momento ali, sabe? Depois fiquei triste comigo mesma, né? Assim, então, para mim vai ser muito importante essas informações. Eu sei que também vai ajudar muitas pessoas, né? Então, como é que a gente pode lidar com a dor da morte, né? Quando chega a notícia da morte, como é que a gente lida com isso? É muito difícil padronizar essa pergunta e trazer uma solução, digamos, única. Sim, A gente, quando vivencia esse processo de perda, de separação, de quebra de vínculo, a gente reage de diferentes maneiras. Então, tem aquela pessoa que fica mais fechada, que gosta de ficar mais no canto, tem a pessoa que gosta de chorar, de gritar, de falar algumas palavras como se a pessoa estivesse ouvindo, sim. outras que até entram em processo realmente de negação, já dando uns outros spoilers das próximas perguntas, em processo de negar que aquilo aconteceu e achar que talvez não precise até mesmo procurar uma funerária, um Sim. cemitério para fazer, enfim. As reações são muito diversas. Mas, assim, quando a pessoa lida, né, com isso, o ideal mesmo é ela fazer o que os sentimentos ali na hora estão pedindo. Há situações também de que
às vezes a pessoa não quer falar e sempre tem um amigo que quer Sim. talvez conversar e ali talvez não seja o momento. Isso também é que uma coisa vai puxando a outra, a gente vai falando mais do que deve. Mas assim, para lidar mesmo, sofra da sua maneira. Não há um padrão certo, que é o ideal, não há esse padrão. A gente tem sentimentos diversos, a gente se expressa de maneira diferente. Então, é natural também que os nossos sentimentos, quanto tristeza, dor, perda, seja diferente também. Então, a gente não pode se cobrar de talvez assim, aquela pessoa está reagindo tão bem, não está nem chorando, mas pode ser que depois, mais pra frente, aquilo se manifeste de uma outra maneira. Sim, é verdade mesmo. E a dor do luto, ela passa? Passa. Tudo passa. Tudo passa, né? Ela passa. Assim, claro que a saudade vai ser eterna, né? A saudade é eterna. Você não vai mais conviver com aquela pessoa. Isso às vezes pode gerar até uma angústia, uma ansiedade. Mas a dor do luto, ela passa. E quando ela passa, quando o luto, ele deixa de ser, digamos, o centro da vida daquela pessoa que perdeu. É claro que você vai sempre trazer a memória, a pessoa, você vai relembrar o que ela gostava, até mesmo fazer a comida que ela gostava, e aí quando você faz, você vai falar para as outras pessoas, a pessoa gostava tanto, ou até mesmo um churrasco em família, ela sempre vai sempre trazer de novo a ela a memória no meio do ambiente familiar, mas é quando o luto deixa de ser o centro. Então, quando a pessoa, digamos, faz com que a sua vida não gire mais em torno daquele luto, daquela perda, daquele ambiente mais triste, depressivo, mas sim quando ela traz o ressignificado daquela perda para a sua vida, e aí transforma também uma outra pessoa e começa a conviver também em sociedade, tranquilamente, mesmo sentindo a saudade da pessoa, que são coisas bem diferentes. Porque às vezes as pessoas acham que o fato de não demonstrar, ou assim, parece, entre aspas, que esqueceu, né? É como se, ela não se importa mais, né? Se eu esquecer, acho que ela pensa, se eu esquecer, se eu tocar minha vida, se eu seguir em frente, as pessoas vão achar que eu não me lembro mais, né? Que não fez mais importância para minha vida, né? Muitas vezes pode acontecer isso, na verdade, né? As pessoas porque essas coisas justamente se cruzam mesmo, né? Que a gente acha que para trazer sempre a memória à pessoa querida, a gente sempre tem que trazer aquele sentimento de tristeza. Mas não, a vida da pessoa não se resumiu na morte ou no período da qual ela estava passando por um processo de doença, né? Você conviveu com ela, talvez foi alguém que te deu educação, alguém que ajudou você a educar os filhos, entre outras coisas. Então, é sempre bom trazer realmente a memória, mas não deixar com que o luto faça com que a sua vida, digamos, se perca ali, né? A sua continua, e justamente falar de morte é falar de vida, né? Porque a gente só dá conta de que a gente é finito, que a gente tem um fim, quando a gente fala de morte. E se a gente tem essa ideia de que a gente é finito, a gente passa a viver a vida e não só a sobreviver, até aquela coisa de sobrevivência. Sim, muito bom isso, viu? Doutora, e também existe a questão de ter estágios, o luto? Sim, existe. Eu dei um spoiler antes de negação, eu preciso até pegar porque são bastante, de barganha, de isolamento. Eles, no começo, eles foram meio que numerados em ordem, até chegar ao processo de aceitação, que seria o final. Mas isso depois se perdeu porque esse estágio ele não é fixo, você não vai passar desde o primeiro até o último. Tem gente que passa por um, tem gente que passa por dois, tem gente que nem passa, que já entra no processo de aceitação. Então, eles existem. Eu vou explicar até um pouquinho. O isolamento é justamente aquela pessoa que se isola num canto e não quer falar. A pessoa que nega é aquela que nega que houve esse luto, e dá um exemplo.
Uma mãe ainda que coloca o prato para o filho almoçar e o filho já foi, ou acha que manter o quarto arrumado como a pessoa deixou, ela ainda permanece ali. Tem também o de barganha, né, que é você, digamos, fazer truques, né, do tipo, não, ele vai vir aqui, ou fazer brincadeiras que ainda tragam ele a presença da pessoa, mas de uma maneira mais sádica, né, mais sádica. Tem esses, assim, que acontecem mais, até realmente chegar no processo de aceitação, que é quando a pessoa aceita o luto e começa a trabalhar o seu ressignificado mesmo quanto pessoa. Sim. Existe também, eu estava dando uma olhada, tipos de luto, né? Além de estágios, existe tipos de luto, é isso? Isso. Isso também porque tem os tipos de morte, né? E a gente reage a diferentes... assim, o processo de perda é igual. Então, assim, o luto, ele é o processo de perda. Mas como que a gente chegou a esse luto e como ele vai ser elaborado é um tipo de luto. Eu vou explicar alguns que acontecem mais, porque a gente vive numa sociedade e tem alguns que se evidenciam, né? Sim. Eu vou começar falando do luto antecipatório, que é um tipo de luto, e ele está muito ligado quando a pessoa sabe que aquela perda vai acontecer. Então, pode ser um processo de divórcio, porque a perda não está só relacionada à morte. Então, não é só morte, existem até estágios infantis de luto, e muita gente não sabe também, mas existe, do crescimento a criança saindo da fase infantil indo para a adolescência, ela sofre um luto, e a adolescência indo para a juventude também há um outro sentimento de luto ali. Não, o luto não está só ligado à morte. À morte. Né? Ele também é com perda, às vezes perda de objeto, ou perda de vínculo, que não seja a morte, mas uma separação, por exemplo. Sim. Ou uma briga com um amigo da qual você não vai falar mais. Então, o luto, ele também tem essa parte da qual muita gente não sabe. Eu não sabia também, eu não sabia. Olha que interessante. Sim. Mas aí, voltando para o luto antecipatório, é justamente aquele luto que a gente sabe que vai acontecer. Ele entra nesse processo de divórcio, de separação, que a pessoa vai entrar com os papéis. Tem também... entra também no luto antecipatório as pessoas que estão passando pelo processo terminal da vida, né? E aí a família já sabe que vai acontecer. E acontece muito de ter sentimentos ambivalentes quem está passando por isso, porque não sabe se demonstra o sentimento para a pessoa ou se fecha num canto para não sofrer tanto. E aí entra nessa crise, né? Que a gente tem e do que fazer. Mas o ideal mesmo nesses casos é justamente você demonstrar o seu sentimento para a pessoa, se despedir de fato. Não se fechar, não fingir que isso não vai acontecer, muito pelo contrário. Isso digamos que é a certeza da vida, né? Muitos até falam que para morrer basta estar vivo. Então, a gente precisa se despedir, precisa conversar com a pessoa, precisa falar o que precisar, para quando ela partir, a gente não ter sentimento de remorso, de que não fez alguma coisa ou outra. Entendi. Vou falar também um pouquinho do luto crônico, que esse é um dos casos que é mais sérios, né? O luto crônico é aquele da qual a pessoa não elabora bem a perda e vivencia a perda todos os dias e sempre está naquele ambiente depressivo, não consegue sair. A angústia e a tristeza estão diariamente, é uma coisa mais obsessiva mesmo, do tipo, você sempre tem que lembrar da morte, do jeito que morreu. É uma coisa muito obsessiva mesmo. E nesses casos é a ajuda de um profissional que a pessoa precisa procurar sempre, de um psicólogo, de um psiquiatra. Ajuda de familiares também, para ver se alguém consegue apoiar também essa pessoa a entender que ela precisa buscar uma ajuda. Porque esse luto também não é um processo, digamos, saudável mentalmente, né? Eu queria também falar do luto inibido, porque muita gente acha que
para lidar com crianças nesse momento, você tem que mascarar a morte para a criança. Aí entra nessa coisa, aí entra nessa coisa do luto inibido, da qual a pessoa não consegue demonstrar os seus sentimentos, digamos, uma criança, ela não consegue falar dos seus sentimentos, e aí o adulto com medo de, sei lá, entristecer mais a criança e fazer com que ela sofra, e a gente tem esse mecanismo, digamos assim, de evitar com que a pessoa sofra, e a criança principalmente. Sim. Então, a gente tem essa ideia de que falar para a criança que houve a morte não é o jeito certo. E aí a gente inibe essa criança de chorar e até mesmo se despedir do doente que se foi. Sim. É muito importante falar para as crianças, como eu mesmo já disse, o processo de luto ele não está ligado à sua morte, então quando essa criança sair da infância e ir para a adolescência, ela vai sofrer um processo de luto. O luto ele é natural na nossa vida, a gente já nasce em processo de luto, porque a gente precisa sair da barriga da nossa mãe, então já há essa primeira perda. Então, é sempre importante falar com crianças a respeito do luto e de não precisa talvez entrar em detalhes trágicos, mas conversar, perguntar como ela está, se você está ali, caso ela queira chorar ou conversar com você, e explicar que aquele ente realmente não volta mais enquanto vida, né? Mas o ideal mesmo é não inibir essa criança de sofrer e de demonstrar o sentimento que ela queira. Sim, entendi. Justamente para não acarretar também mais para frente, talvez um luto não elaborado, né? Aí já vou entrar em outro, que seria o luto atrasado, que a pessoa começa a ter sintomas físicos, emocionais e não sabe de onde veio, e às vezes é um luto que lá atrás não foi elaborado, não foi aceito, e aí começa a ter as comorbidades físicas, mentais, psíquicas. Sim, tudo precisa ter um tratamento, né? São estágios, né, que a gente vai passando e, né, às vezes a gente fala mesmo, não, é melhor a criança não ver, é melhor não falar, ela é pequenininha, não, fala que tá viajando, fala que foi ali, que um dia volta, essa coisa toda, né? E realmente é complicado mesmo. Mas é que varia muito, né, Gi? Eu acho que também do tipo, como você está falando, da morte, né? Porque tem mortes trágicas, né, que acontece também assim de repente, né, como acidente, né, e eu acho que isso se torna mais traumático, né, também para as pessoas, né, como acontece a natural, que a gente sabe que está preparado para aquilo, tal, né, mas eu acho que hoje em dia você tem vivido assim um tempo diferente, né, até por trabalhar ali, tem visto muito mais pessoas sofrendo, né, e quando a gente não pode, né, enterrar, no caso, né, não pode ver, assim, a pessoa ali, porque eu não sei se eu estou errada, mas, assim, para mim, o velório, essa parte fúnebre ali, né, a cerimônia, né, para nós, assim, cantar os hinos, né, estar ali junto com a família, poder abraçar, isso faz parte também desse estágio, dessa fase do luto, de passar isso, porque eu tenho visto assim que está sendo tão difícil para as pessoas que não estão podendo fazer isso. É diferente quando não se faz não sei se é um ritual, não sei como é que funciona, né? Mas é diferente. Ele é muito diferente. O gesto fúnebre, né? Ele é super importante para a despedida. Ele é realmente um ritual. A gente traz isso, digamos, numa bagagem enquanto sociedade. Nossos ancestrais faziam isso, que foi passando de geração. Então, essa despedida ela é muito importante para nós seres humanos mesmo, enquanto pessoas. E realmente, com essas situações de Covid, digamos que essa despedida se torna mais escassa, precária, sem sentimento, sem afeto. Sim. E eu escutei realmente de muitas famílias que, assim, é um processo muito difícil, porque a pessoa dá a entrada no hospital, você não pode ficar com ela, porque ela é uma pessoa que pode te contaminar, enfim, ela fica numa área isolada. Depois você só sabe que ela faleceu, porque você não sabe nem que medicamentos, o que está acontecendo.
E depois você tem um processo de resolver as coisas dentro de uma funerária ou de um cemitério, e você não tem nem esse momento de despedida ou crema, né, ou põe a pessoa na gaveta e fecha. Então, assim, realmente isso despertou também na gente tentar fazer um trabalho mais humanizado, voltado para uma despedida talvez virtual, mas que seja uma despedida, porque isso é um ritual que precisa ser feito. Sim. E também de ouvir essas famílias, né? E, assim, você que às vezes é amigo de alguém, o principal mesmo, já até prolongando um pouquinho, é você ouvir essa pessoa que está passando por isso, porque assim, é uma coisa muito difícil. Você não tem esse momento de olhar para a pessoa, de despedida, você só sabe que faleceu e que precisa arrumar alguma coisa para, enfim, dar, digamos, uma dignidade ainda que seja na morte, né? Sim, é muito difícil. Verdade. A devolutiva que a gente teve disso foi bem forte mesmo. Sim. E como que a gente pode ajudar alguém que está passando por esse momento de luto? Assim, às vezes a pessoa não quer, como você disse, a pessoa não quer falar nada, né? Não quer falar. E aí você se insistir, né? Eu acho que você está até prejudicando. Naquele momento acaba falando, né? Eu já passei por isso, já falei coisa que não devia, como eu falei. Então, assim, a gente deve observar o momento da pessoa e, assim, seguir ali o que você vê da pessoa, se ela te der tá sensível a abraçar, a conversar, sim, se não, como é que a gente deve agir? Assim como no caso com as crianças, em todo o processo de luto, a gente tem que realmente observar mesmo a pessoa. Esse é o fundamental. Observar, e a gente tem em nós, assim, né, essa coletividade, a gente é um ser social, a gente quer ajudar, a gente às vezes quer até, sei lá, pegar a pessoa e transformar em outra, para a gente, enfim, para ser menos angustiante para a gente, não porque para aquela pessoa vai ser melhor, mas porque vai ser menos angustiante para a gente. E aí a gente acaba enfiando os pés pelas mãos, isso é natural. A gente precisa também lidar com as nossas próprias angústias de querer ajudar o outro, porque o processo de luto ele é muito diferente, ele é individual mesmo. Então, se você tem aquele amigo que é mais fechado, acho que o ideal mesmo é só você dizer, eu tô aqui se você precisar sair para tomar um sorvete, ou para ir na minha casa, comer um jantar, ou se você quiser que eu venha aqui, para você não estar sozinho. É só se mostrar disponível. Aquela pessoa, quando, digamos, elaborar uma maneira melhor dentro dela, ela vai buscar você, ou ela vai começar a viver devagarzinho a sua vida, a sua rotina. E ali talvez seja o momento também de você demonstrar de novo, tô aqui se precisar, não, para ela não ficar desamparada também. Mas o mais importante é esperar os tempos das pessoas e deixar com que elas se manifestem da sua melhor maneira, digamos, essa dor, essa tristeza, e não julgar também, isso é muito importante, porque a gente é fácil observar as coisas da nossa visão, né? A gente já sabe o que viu. Só que às vezes o outro precisa demonstrar, às vezes precisa gritar, às vezes precisa se fechar, às vezes precisa se isolar. E aí você, enquanto amigo, só precisa estar disponível e deixar ela se manifestar os sentimentos de tristeza e dor da maneira que ela achar melhor. Às vezes, assim, a gente, é como você falou, às vezes tem essa impressão de ver o outro chorando, né? E alguns têm uma reação um pouco mais exagerada, né? Mas é da pessoa, né? Sim. E a gente tem essa tendência, né? Ai, pra que isso? Por quê? Né? Aquela coisa toda, né? De julgar, né? De julgar. Na verdade, o ser humano porque tem você isso, não né? faz, aí você acha que a pessoa também não tem que fazer. Isso é muito. Exatamente, né? Aí eu acho que entra essa questão da empatia, né? De você se colocar no lugar do outro, né? Se a pessoa está passando por aquilo e ela é daquele jeito, né? Não somos nós que temos que julgar, na verdade, né? A pessoa, né? É realmente demonstrar estar ali, né? Acho que só o fato de estar ali perto, né? Presente, né? Demonstrar o carinho com a presença, eu acho que já faz toda a diferença, né? No caso, né? Sim, com certeza. É um tempo realmente muito difícil. Gi, quando a pessoa
é como você disse, né? Mas assim, para reforçar, a pessoa não consegue passar entre depressão, não consegue passar pela situação, não aceita, então ela deve procurar uma psicóloga, é bom que ela procure uma assistência, é isso? Sim, com certeza. O processo de luto, ele, digamos, ele não precisa ser fácil para você que está passando por isso, como foi, sei lá, para algum ente próximo. A gente está sujeito a viver emoções que talvez a gente nunca se imaginou passar, porque nós somos seres humanos, e a gente tem as nossas falhas, as nossas dificuldades, isso é com qualquer pessoa. E o ideal mesmo é você procurar uma ajuda psicológica. Se você acha que não consegue sozinho, pedir para algum familiar ir com você ou alguém próximo, justamente para não levar a pessoa para uma depressão mais profunda ou para uma ansiedade muito elevada, e aí não conseguir, como se a pessoa querida morreu e você foi junto, né? Eu acho que a gente deve sofrer, sim, pela pessoa que partiu, sentir saudade, mas lembrar que a sua vida continua. Enfim, dando exemplos aqui, você não precisa arrumar outro marido, ou arrumar outra mulher, ou substituir um filho que partiu, ou substituir a mãe que partiu. Não, muito pelo contrário, pessoas não são substituíveis. Mas a sua vida ainda permanece, você ainda pode conhecer lugares, conhecer novas pessoas, começar a trabalhar talvez em uma coisa nova e trazer significado ainda para a sua vida, justamente para você deixar, quando partir, algo que bom para os outros que te assistiram na sua vida, enquanto você passou esse período aqui na Terra, né? Lembrar que a gente também vai partir, né? Sim. Nós também vamos partir, né? Como você é muito importante o que você está falando realmente, é o nosso legado, né? O que nós vamos deixar de legado, exatamente. Né? E a nossa eternidade é o que a gente deixa para o outro, não é o que a gente está aqui enquanto organismo, né? É verdade, é verdade. Agora, eu estou aqui lembrando, assim como existe a pessoa que extrapola, não estou falando assim, ela consegue colocar para fora, ela grita, ela fala, também tem outras pessoas, como eu já ouvi falar, mas eu estou preocupado porque fulano não esboçou nenhum tipo de reação, assim, tipo, parece que nada, é como se a pessoa não fez sentido, mas não é isso, é que às vezes as pessoas tem pessoas que são tranquilas e reagem assim, não pode reagir assim também, Gi? Pode, claro. Só a gente precisa tomar um cuidado com essas pessoas, às vezes, que se isolam, é só de observar se realmente há um bloqueio de viver esse luto e, às vezes, entrar em processo de negação e não querer, mas também respeitar, e claro, que se for esse processo de negação, uma hora vai se manifestar, que seria as comorbidades, uma ansiedade mais elevada, um estresse mais, digamos, alto, mas respeitar mesmo e esperar o tempo dela e dizer... E observar e dizer mesmo que está disponível. E aí, tem pessoas que conseguem lidar realmente melhor com a dor do luto, são justamente aquelas pessoas que conseguem dar entrada nos papéis mais rápido e choram o tempo que precisa ali, um pouquinho só, e já segue a vida, digamos assim, né? Já vai trabalhar, ou já muda, ou faz, enfim. Tem essas pessoas, então, digamos que elas já aceitam melhor, e tem as outras que têm essa certa dificuldade de aceitação. E o principal mesmo é não comparar os sentimentos. Por mais que dois irmãos tiveram a mesma educação de uma mãe e de um pai, eles ainda são diferentes enquanto pessoas, enquanto demonstração de sentimentos. Então, o ideal é só você estar ali presente, não julgar e estar disponível para ela, para quando ela quiser conversar, quando ela quiser comer alguma coisa, sair, esparecer, estar disponível sempre, ter empatia, como você mesmo bem disse. Acho que o ser empático está muito mais do que você se comover, esperar também o tempo da pessoa. Né? Entendi. Hoje, e você trabalha no cemitério, então tem um setor para isso, assim, como é que funciona? Na questão, o cemitério tem, qual é a função do psicólogo lá
no cemitério? Se precisa, a pessoa precisar naquele momento ali, tem uma pessoa disponível para ajudar nesse momento? Não. É assim que Sim, funciona? tem sim. Eu tenho dias que eu faço plantões lá, né? E aí, quando a pessoa entende que há essa necessidade de conversar, e eu estou lá disponível durante o período meu de plantão e de velório que a pessoa está lá passando, ou após o velório, né? Que às vezes a pessoa quer conversar Olha. depois. Sim. Aham. Está em desenvolvimento, a gente começou os planos ano passado, e aí começamos a Sim, se acertar melhor, e sim. estamos atendendo, Que bom. conversando, recebendo devolutiva sobre isso, que é muito importante. E Sim, sim. é um processo dolorido, do qual a gente, enquanto empresa, também quer trazer mais humanização durante esse processo, né? Não só de assinar papéis, mas também Sim. entender que aquela vida que está ali, ela continua, e que se ela precisar de algum suporte, de apoio psicológico, a gente está disponível. Ah, que bom, tá vendo? É bom saber. Obrigada, viu, Gi, por essas informações tão importantes, né, nesse momento delicado em que estamos passando, né? Às vezes a gente fala assim, falar sobre morte, mas temos que falar, né? Temos que falar, porque tem pessoas que precisam disso, né? Precisam saber que tem pessoas à disposição que tratam disso, que cuidam disso, né? Às vezes as pessoas estão sofrendo, não sabem onde procurar ajuda, né? Então, eu acho que isso é super importante, falar sobre esse assunto, né? Então, eu te agradeço por colocar para nós, assim, foi muito bom, né? Saber que existem esses estágios, que uma hora passa, né? Como tudo na vida vai passar, né? Isso passa, e que nós temos que realmente deixar um legado, né? E para que aqueles que permanecerem, né, possam olhar para trás e ter boas lembranças e saber quem esteve aqui, né, no caso, né? Obrigada, viu, Gi? Muito obrigada. Espero ter outras oportunidades para trazê-la novamente ao meu canal. É sempre um prazer ter você comigo, viu? Eu que agradeço demais. É muito bom passar conhecimento, né? Sim, E assim, a gente passa conhecimento, mas só reforçando, caso você acha que realmente tem algum luto que não está bem elaborado para você, sim, não tenha vergonha de procurar ajuda, de procurar é um verdade. amigo, ou de procurar um profissional mesmo, já ir direto no profissional. A sua vida importa, e a sua vida ainda continua aqui. Amém, amém. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Doutora Giovana. Olha aí, estivemos falando com a doutora Giovana Simões, que trabalha ali no cemitério metropolitano de São Vicente, né? É muito importante essas informações, né? Então, eu agradeço a Deus por essa oportunidade aí das redes sociais, da internet, né? Dessa questão de eu estou aqui, ela está lá, né? E a gente poder conversar, né? Sempre ocorre. Gente, os barulhos, as coisas são tudo normal, né? Porque é vídeo, né? Estamos gravando, é o dia a dia, é cachorro, ó, aqui passando cachorro que late, é as pessoas, é lixeiro, é isso, é aquilo, é uma movimentação, né? Mas é o nosso dia a dia, isso são as nossas histórias. E esse é o De Papo com Tia Cris, no seu dia a dia, trazendo, né? Querendo trazer os assuntos que estão aí, que nós estamos passando. Então, se tem algum assunto que você quer que eu comente, que eu fale aqui no meu canal, que eu traga alguém para falar sobre ele, coloca aí nos comentários desse vídeo. Tia Cris, eu quero ouvir sobre tal assunto. E eu vou procurar alguém que possa falar sobre esse assunto para bater papo comigo aqui no canal. Então, esse foi mais um De Papo com Tia Cris, falando sobre morte, sobre luto, um assunto muito importante, com a doutora Giovana Simões. Não deixe de compartilhar esse vídeo, curtir e se inscrever no canal. Até o próximo De Papo com Tia Cris. Tchau, pessoal. Até a próxima.